Olá, tudo bem? O assunto de hoje é 4 passos para você reverter a pré-diabetes ou a hiperglicemia intermédia, na verdade. Você pode ter uma anomalia da glicemia em jejum ou pode ter uma tolerância diminuída à glicose. Nos dois casos, você tem uma hiperglicemia intermédia que popularmente se chama de pré-diabetes. O médico pode ter lhe falado que você estava na pré-diabetes e que você precisava fazer alterações no seu estilo de vida para reverter. Então, vamos entender essa mudança do estilo de vida e vamos explicar o passo a passo. Quando você compreende o mecanismo por trás, você passa a entender a importância e isso te empodera. Isso faz com que você assuma as rédeas, sabendo o que você vai fazer e por que você está fazendo. E é claro, nunca vai ser porque alguém mandou, mas sim porque você, sendo gestor da sua saúde, você sabe que esse é o caminho. Muito diferente, né? Então vamos lá? Para quem não me conhece, eu sou Cíntia Oliveira, eu sou jornalista e orgulhosamente enfermeira e este é um canal dedicado à informação e educação para a saúde. Primeiro passo, condição sine qua non para você sair da pré-diabetes ou para você livrar-se dessa hiperglicemia intermédia e dessa resistência à insulina que está aí por trás, é a mudança de hábitos alimentares. Você tem que perceber qual que é o seu objetivo alimentar. Qual é a sua meta para sair da pré-diabetes? A pré-diabetes ela se caracteriza por duas coisas. Uma hiperglicemia, ou seja, sua glicose na corrente sanguínea está subindo, porque significa dizer que uma alteração do metabolismo não permite que essa glicose seja captada de forma eficiente por suas células, aquelas que são insulina dependentes. E aí você tem então uma outra condição aí, que é uma insulina aumentada, porque a quantidade que era necessária para colocar aquela glicose dentro da célula já não atende mais a demanda e o pâncreas vai produzindo mais insulina. Na verdade, você tem duas condições aí, insulina demais e glicose demais. Qual é o seu objetivo? Baixar a glicemia ou reduzir a glicemia e reduzir a insulina para preservar o seu pâncreas. Então, o que faz subir a sua glicemia? O que é que demanda seu pâncreas de produzir insulina? O que faz subir a sua glicemia são os hidratos de carbono, sobretudo aqueles que viram rapidamente açúcar no sangue. E quem são eles? Pão, massa, todo tipo de macarrão, batata, arroz, farináceos em geral. Tirando isso, você pode tudo, desde que seja comida de verdade. Então, qual é o grande erro das pessoas que precisam diminuir o açúcar no sangue e acham que vão conseguir se trocar pão branco por pão integral, arroz branco por arroz integral? Isso é um grande equívoco. Esses alimentos continuam a conter muito açúcar. Embora eles tenham mais fibra, mas eles ainda têm uma grande quantidade de açúcar. Então, nesse momento, eles não vão levar você a atingir a sua meta. Agora você vai comer saudável, então você vai no supermercado e compra um saco de tosta integral, ou pão de forma integral, como a gente diz no Brasil. Aí vai lá na parte dos frios e compra blanquê de peru ou presunto de peru. E depois vai lá na frutaria e pega um monte de laranja e quando você chega em casa, você espreme aquelas laranjas tudo, faz um copaço de suco de laranja, pega aquele pão, tosta, põe aquele blanquê ali, ainda passa um queijo branco light e se delicia e diz assim, ó, tô comendo saudável. Então, é verdade, né? Mas isso é um grande engano aí. Primeiro porque esse pão vai conter muito açúcar e segundo porque esse blanquê e esse queijo light é tudo coisa processada que te inflama e por trás dessa insulinoresistência tem uma inflamação aí no seu corpo, que também está associado a esse volume abdominal e esse sobrepeso ou obesidade. Então, tudo isso é comida processada, somado a esse pão que tem muito açúcar e somado a esse copão, é uma bomba calórica, né? E aí você está tão viciado em pão, em batata, em massa e macarrão, que se lhe tirarem isso, você fica perguntando o que é que eu vou comer. Dê-se uma chance de experimentar a comida de verdade, esquecendo os produtos processados, ultraprocessados, industrializados, produtos de padaria e de pastelaria. É isso que você precisa fazer. Sim, mas eu vou comer o que, Cíntia? Por exemplo, se você vai fazer um prato
de refeição, o seu prato de almoço. Você vai dividir ele no meio. Metade dele são vegetais folhosos. A outra metade você divide em duas partes. Uma metade para a carne, a proteína da sua escolha, peixe, frango, carne. E a outra metade você vai colocar o que aí? Os vegetais, legumes vegetais. Você tem tantas possibilidades aí para montar o seu prato: brócolis, couve-flor, couve chinesa, nabo, rábano, repolho, quiabo, cenoura. Hoje existe muito chefe de cozinha, muito nutricionista funcional que são muito competentes e te dão uma gama e um universo de coisas saudáveis e nutritivas de baixo índice glicêmico para você se alimentar e muito bem, sem desespero, sem passar fome e sem fazer dieta. Inclusive para o seu pequeno almoço, café da manhã, como se diz no Brasil, ou ainda mata-bicho, como se diz em Angola, né? Uma coisa super importante nessa alimentação, os estudos demonstram que prolongar o período de jejum ajuda muito a resolver essa resistência insulínica e ajuda muito a regular novamente o metabolismo da glicose. Como que é, Cíntia? Eu vou passar fome, eu vou jejuar 23 horas, 24? Não, ninguém tá falando isso. Mas se, por exemplo, nesse período que a sua meta é voltar a uma glicemia normal e reduzir essa resistência insulínica, diminuindo a necessidade desse pâncreas ficar produzindo insulina, o que você pode fazer é estabelecer que você vai fazer a sua última refeição às 19 da noite, ou no máximo até às 20. E se você reparar que você vai comer às 8 horas do dia seguinte, você conseguiu aí 12 horas tranquilo. Essas 12 horas, que nada mais é do que um jejum intermitente, né? E você pode fazer ele tranquilo, porque seu período de sono conta, vai fazer com que seu corpo faça a restauração dos órgãos, que restaure também, diminua essa resistência insulínica, que melhore a sua imunidade. A pessoa, né, o japonês que defendeu essa tese ganhou um prêmio Nobel. O que ele defendia? Que nesse período não alimentado, o seu corpo dava conta de reparar e destruir aquelas proteínas que estavam envelhecidas, né, disfuncionais dentro das células e que poderia fazer mutação de DNA e gerar aí um cancro, gerar outras doenças como a própria diabetes, obesidade e outras doenças crônicas. Então, é interessante sim. Eu sugiro que você pesquise mais esse assunto. Segundo passo, o exercício físico. Sim, o exercício físico. Há um mistério aí fantástico no exercício físico. Eu acho que essa pode ser coisa de Deus. Eu sou uma pessoa que creio muito em Deus e eu acho que Ele deixou as coisas tão perfeitas que Ele deixou a mobilidade como um antídoto. Então é como se o exercício físico fosse um medicamento e uma condição, mais uma vez, sine qua non para você sair da pré-diabetes ou para que você que está na diabetes tenha uma diabetes sob controle. Então, Cíntia, o que esse exercício físico é tão importante assim? Eu costumo dizer que ele é o abre de sésamo da célula. Por quê? Porque quando você pratica o exercício físico, você não precisa dessa insulina para colocar essa glicose na célula. É muito interessante porque ele faz com que o transportador de glicose que está aqui dentro da sua célula, aqui está a sua célula, aqui está a entrada dela e aqui dentro você tem um transportador de glicose. Esse transportador ele só é ativado por duas vias naquelas células que são insulina dependentes. Ou precisa da sinalização da insulina ou então via exercício físico. O exercício é o abre-te sésamo, para que esse transportador possa se expressar na membrana e permitir com que essa glicose entre sem demandar a insulina. Lembre-se que nesse momento está havendo um defeito de sinalização e suas células não estão reconhecendo essa insulina, seu pâncreas não sabe disso, está mandando muita insulina e você chegou nesse estágio aí. Começou com a insulina resistência e agora você está nessa pré-diabetes ou nessa hiperglicemia intermédia. Então, Cíntia, e agora eu preciso fazer exercício, é verdade, exercício é medicamento. Comece, se mexa, se mova, caminhe. Aqui na nossa cidade, por exemplo, nós temos 2 locais para caminhar, muito agradável, com muita árvore. Veja, na sua cidade você não tem praças, no seu bairro, na sua zona. Enfim, caminhe, porque ao caminhar você melhora mente,
e melhora toda a funcionalidade do seu organismo e ajuda essa glicose que está aí no seu sangue a entrar dentro das células. Tudo isso vai fazer com que você também perca peso. Se você tem sobrepeso, isso naturalmente, essas mudanças vai fazer com que o seu peso se ajuste. Qual seria o terceiro passo, Cíntia? O terceiro passo seria, dormir bem. Sono é fundamental. Você precisa ajustar o seu sono, você precisa fazer a higiene do sono, tentar aí dormir melhor, mudar os seus horários, parar de ver tanto com o telemóvel, dispositivo ligado, preparar-se para dormir, usar aromaterapia se for o caso, manter as luzes totalmente escuras, porque você precisa produzir melatonina para que você durma. Cíntia, por que eu tenho que dormir bem? Qual a relação disso com a minha pré-diabetes? Porque você tem uma hormona chamada leptina, que é liberada durante a noite, e se você não libera leptina, o seu organismo não entende que você não precisa de energia, ele entende que você está com muita fome e que precisa comer muito para estocar energia para quando você necessitar, porque a leptina é a hormona, ou hormônio, como a gente diz no Brasil, da saciedade. Então, para que você não tenha desespero por comida e tenha fome constante, você precisa ter um sono reparador e produzir muito bem essa leptina. Dormir bem é fundamental para você sair da pré-diabetes. Então investigue esse assunto e busque mecanismos para dormir melhor. Tenha estratégias de sono. Uma boa noite de sono vai fazer toda a diferença e inclusive vai te ajudar a emagrecer. E o quarto passo seria a redução do estresse. Sob estresse constante, você produz duas hormonas, o cortisol e a adrenalina, que injetam glicose na sua corrente sanguínea. Elas estimulam a quebra da glicose no seu fígado e jogam lá porque elas entendem que você precisa de uma energia extra, e isso vai fazer o seu açúcar no sangue subir. Então, para você sair da pré-diabetes, você precisa também controlar esses dois fatores. E aí vem uma outra parte: se você tem um uso crônico de corticosteroide, preste atenção e tome cuidado, converse com seu médico, porque isso também pode levar você a uma hiperglicemia intermédia e pode favorecer uma diabetes. Existe um risco aumentado, e às vezes, não estou dizendo de uma pessoa que necessita e tem que fazer um manejo adequado, não é esse o caso, mas eu estou dizendo que às vezes você faz uso crônico de bombinha para rinite alérgica, por exemplo, quando na verdade você podia buscar outros mecanismos que te deixasse melhor e que não desse esse efeito indesejado. Por exemplo, mais cortisol em excesso e adrenalina vai fazer com que você tenha mais glicose no seu sangue. E isso dificulta você sair desse estágio da pré-diabetes. Por quê? Se sua glicose sanguínea aumenta, seu pâncreas vai tentar tirar ela produzindo mais insulina. E como você tem uma resistência à insulina, vai haver um excesso de insulina sendo produzido. E insulina também, ela não só serve para colocar a glicose na célula, ela é lipogênica, ou seja, ela ajuda a formar gordura, a armazenar. Ela é necessária para você armazenar. Então, tudo que você quer nesse momento é queimar essa reserva de gordura. Não é verdade? E para sair desse estresse, Cíntia, como é que eu faço? Há infinitas possibilidades e isso não significa que você tenha que gastar. Bom, se você tiver condição, invista em meditação, invista em yoga, invista em pilates. Se você precisar, faça uma psicoterapia que vai te ajudar muito. Graças a Deus nós temos hoje os serviços online. Você pode fazer isso de onde você está, sem sair de casa. Mas há outras coisas que você pode fazer e que não custam. Como, por exemplo, ser menos acusador de si mesmo. Consumir menos, porque se você se endividar, isso vai gerar estresse e ansiedade. Você pode aprender a respirar, fazer uma respiração diafragmática. O seu músculo do diafragma está aqui, logo abaixo do osso do seu tórax aqui, o seu apêndice tifoide. Assim que termina esse osso que divide aqui a costela, você tem aqui o seu diafragma. Você pode fazer um exercício respiratório que ajuda a oxigenar todas as suas células, a trazer mais tranquilidade para você, a diminuir a sua frequência cardíaca, a modular o seu nervo vago. Isso ajuda muito na redução do estresse e da ansiedade, inclusive baixa a sua tensão arterial.
Você pode fazer essa respiração, respirando, puxando o ar lentamente, mas não é pelo peito. Não é. É enchendo e esvaziando o balão, pondo a mão aqui no seu abdômen, logo aqui no início, como eu falei, logo quando termina aqui, se você puser a mão aqui, você vai sentir. Então ele infla, você inspira, solta o ar, esvazia. Você pode fazer isso uma vez inspirando lentamente e expirando em 4 tempos. Bom, então para resumir a nossa história, você já entendeu o porquê da alimentação, do exercício físico, do sono reparador e do estresse. Se você consegue manejar esses 4 passos aí, você vai chegar lá. Agora não seja tão cruel com você, nem tão exigente, nem agressivo. Comece devagar e vá longe. Vá se fortalecendo, eliminando algumas coisas, introduzindo outras, e você vai chegar lá com paz, com consciência. E se algum dia, em algum momento, você descer um degrau, não se preocupe. Olhe para trás, reconheça, se perdoe, levante a cabeça e siga em frente. Você é o gestor da sua saúde. Sobre esse assunto a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado e eu queria te pedir, não esquece de se inscrever no canal não. Assim você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas e me ajuda a cumprir a minha missão, que é fazer com que as pessoas tenham mais saúde e qualidade de vida, tá bom? Um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.